Muito boa tarde a todos os irmãos, ministros, companheiros do Corpo Místico de Cristo neste tempo final, na etapa de Era de Pedra Angular e Dispensação do Reino, também todos os irmãos e irmãs nos diversos países. Lá onde tu estás, missionário Miguel Bermúdez Marim, também lá em Tuzla Gutiérrez, no México, onde está o reverendo Mário Villegas, com um grupo de ministros, irmãos e irmãs também por lá, e os outros países que também estão reunidos neste dia, já seja pela manhã que se reuniram, e também aqueles que vão se reunir durante a tarde ou pela noite. E os que estarão escutando depois estas palavras de saudação e também lendo estas palavras de hoje, segunda-feira, 20 de outubro deste ano de 2025. Podem assentar-se, por favor, se estiverem de pé. Hoje, como eu falava ontem para vocês, hoje já se cumpre 6 anos, se cumprem do dia em que estivemos começando as atividades na Grande Carpa Catedral. E vemos como é que o tempo passa rápido, e vemos como é que Deus esteve cumprindo aquilo que foi prometido, e Ele é fiel para cumpri-lo, para cumprir a sua palavra. Ele disse que em uma Grande Carpa Catedral iria se estar realizando ou fazendo atividades, e que nessas atividades, vejam, iria haver pregação, iria haver chamadas, ia haver fila de oração, ia se mover durante esses dias a ressurreição, iria se mover certamente que depois a transformação, o povo hebreu iria estar olhando também, iria receber aquele que eles estavam esperando, iria haver um tempo de 30 a 40 dias, iria haver um rapto, e depois a ceia das bodas do Cordeiro, e depois o estabelecimento do milênio, depois o milênio, depois o juízo final, e depois entrar em eternidade. Olhem tudo o que abarca esta dispensação do reino. É uma série de eventos, acontecimentos proféticos, os quais Deus esteve cumprindo à medida que nas folhas do seu plano ou projeto vão se realizando ou se fazendo a construção dessas etapas, porque vejam vocês, tudo é a construção da obra e do programa divino. Falando assim, com palavras de construção, em termos de construção. Vejam, quando foi construído o templo e tabernáculo, o tabernáculo de Moisés e templo de Salomão, teve-se que trabalhar para realizar esse labor, o trabalho, ou seja, teve-se que construir lá com peles, com ouro, com madeira e com todas as coisas aí no tabernáculo, essas coisas, e também no templo, já era muito mais sólido, material mais sólido, mas vejam que depois, quando se concluiu, culminou esse labor, obra, a construção já estava feita, então entrou a glória de Deus aí nesses lugares, entrou a glória de Deus, a glória de Deus que encheu essa casa, preencheu essa casa. Era um templo para o Deus Criador dos céus e da terra. Mas a questão é que não fica aí, não para aí, então começa a realizar, fazer a obra para a qual esse tabernáculo, esse templo foi construído. Ou seja, Deus continua realizando, fazendo sua obra. Até aí não terminou. Ele continua, vamos dizer, continua construindo ou realizando, levando a termo essa obra, nisso que ele disse que se fizesse, para que então
Deus passasse essa folha do projeto ou do plano e continuasse no seu programa. Porque tudo que se esteve realizando desde o Gênesis até aqui ou hoje, e aquilo que falta é o cumprimento de um programa que Deus já tem traçado desde antes da fundação do mundo. Agora vejam o lugar santíssimo, o qual é feito com pedras vivas, com seres humanos, para a presença de Deus. Entre em toda a sua plenitude a presença de Deus, mas não é para que entre e todo mundo fique com os braços cruzados, não. Aí existe um labor, um trabalho que ele estaria realizando nessa construção, e ele vem falando de construção física. Olha, ele prometeu que em uma grande carpa catedral se estaria pregando a primeira fase dessa terceira etapa, pregação. E isso iria produzir nos filhos e filhas de Deus que estavam esperando a sua vinda, que amam a sua vinda porque é para eles. Eles então receberiam o benefício disso que eles oraram, ofertaram, trabalharam com as suas mãos para depois receber o benefício disso que com amor fizeram, para que aparecesse o cumprimento daquilo que foi mostrado em visão para o reverendo William Branham. Olhem a benção tão grande que nós temos neste tempo, que além de ofertar, de orar fisicamente nestes corpos, porque nem sequer o irmão Branham, quando ele foi em visão, nem sequer ele pôde orar por essa visão que se cumprisse ela fisicamente. Ele não pôde dizer, aí quando ele estava olhando, ele não pôde dizer aí, Senhor, provê tudo o que eles precisam para este povo, para este líder, para este. Eu oro por estes trabalhadores, eu oro. Ele não poderia fazer isso porque ele não sabia. Porque orar podia dizer, Senhor, cumpre essa promessa orando, mas até aí. Mas nós nos deram a oportunidade de orar pelo ministério, pelos trabalhadores, pelas portas para que se abrissem, para que Deus suprisse tudo o que se precisava e ainda o que se precisa ainda para continuar os trabalhos aí, ou seja, a bênção é tão grandiosa que depois Deus começa a obrar, a operar, tudo isso de uma forma que vai se entrelaçando. Eu lembro quando não tínhamos ainda finalizada uma das carpas ou tendas, era um rapazinho, por exemplo, a carpa branca, quando iria se instalar, eu lembro de que tinham-se atividades sem o teto, sem a lona, aí no sol. E o irmão William pregava aí. Era um entrelaçamento, e depois no auditório de metal, esse que está do outro lado do rio, fica do outro lado do rio também, não se tinha terminado de instalar os arcos, e já estávamos nos reunindo e tendo atividades aí dentro, na parte de trás. Lembro que montamos um andaime na parte de trás de construção bem alto, colocamos um toldo azul nele, e essa era a parte de coberta, a parte de trás, e o irmão William Feliz já estava pregando nesse local. Ou seja, tudo é um entrelaçamento. E olhem aqui, Deus nos deu a oportunidade aqui, e nesse ano de 2019, eu lembro que ele desejava começar nesse ano. E ele me falava, este ano, inaugura ela, começa nesse ano. E todos pensávamos, até eu, que ele iria estar, mas olhem, todavia, nessa data não estavam as licenças feitas, ou seja, as licenças para usá-la. E faltavam várias coisas para poder usá-la. A parte interna de dentro, vamos falar assim, talvez a parte do som, algumas coisas no púlpito e várias coisas, cadeiras ainda para essa data de fevereiro, março de 2019. E ele me falava, começa este ano, começa o mais breve possível, começa este ano. Ele desejava que antes de ir embora, a partir neste mesmo ano, se começasse na grande carpa catedral as atividades. E a pessoa dizia, a gente dizia, mas ele se foi. Quem seria que iniciaria, começaria a pregar aí? Agora veja como é que Deus tinha isso tão escondido que até
que até os mais conhecedores da mensagem, há muitos passaram por cima em branco, mas depois, graças a Deus, Deus lhes abriu o entendimento, porque uns podem ver antes, outros depois, outros bem mais depois, mas no final, aquele que é de Deus, ouve a voz de Deus, e o escolhido de Deus, cedo ou tarde vai receber, vai ver. Agora olhem, vai ir e ver. Começamos aí por esta data, já quando Deus o leva no dia 30 de março de 2019, depois tudo foi adiantado, avançando, se agilizou de uma forma que abriram-se as portas, tudo para que junho, por aí, ou julho, tem que ver essa data que me deram aí para essa licença que foi dada, e já com os trabalhos foram se adiantando, avançando, e já por outubro, uma data muito importante, sempre é setembro, outubro, são datas muito chaves. E vejam como nesse dia se começou, se iniciou. E depois se conseguiu, continuou-se com os trabalhos até hoje, porque nós continuamos com os trabalhos, os labores que ainda faltam, ou estão faltando, e também a manutenção de todos os edifícios, e a gente vai terminando as coisas que estão faltando, e também não podemos deixar que as coisas estraguem, se deteriorem os outros edifícios. Vamos fazendo tudo ao mesmo tempo, mas enquanto isso, Deus está usando o lugar tal como Ele prometeu. E assim nós estamos, vamos falar assim, aproveitando o tempo para não deixar para a última hora, porque Deus é que sabe tudo, porque depois que os escolhidos tenham encarnado toda essa palavra, esse mistério do sétimo selo, aí já não há quem possa tocar num filho ou numa filha de Deus. Nem a doença ou enfermidade. Ou seja, aqui, no fim, vai ter um grupo que nem a morte nem a doença poderá tocá-lo, porque seremos transformados. É o único grupo com essa promessa. Agora olhem, nele ele nos diz, na mensagem, o Filho do Homem nos revelando as profecias para o último dia, que foi no dia 24 de dezembro de 2006. Eu estive vendo, agora que eu leio essa data, 24 de dezembro, que o reverendo William Branham, ele sabia qual ano que ele iria partir. Ele conhecia, diz o irmão William em uma mensagem, que ele conhecia, ele sabia o ano que ele iria partir. Vamos ver, já que nós tocamos isso por aqui ou agora, isto aqui é da mensagem, o selo da Páscoa. Eu tenho aqui no de inglês e também no de espanhol, mas no de inglês, no livro de inglês, em inglês ele escreveu aqui uma porção, no livro em inglês. Vamos ver aqui onde está na página 24 do livro em inglês, que aqui em espanhol deve ser a 25, vamos ver. Aqui diz, vamos procurar aqui. Página 26 da mensagem em espanhol. Diz, nós precisamos de uma Páscoa, de uma ressurreição espiritual. Meu amigo, se você está satisfeito com tal coisa do mundo, há algo mal ou errado. Meu irmão, minha irmã, deixe-lhes falar isso. Um temor de Deus, sabendo que pode ser que não viva para ver uma outra Páscoa novamente. Mas tem uma coisa que é segura ou certeira. Quando um genuíno pré-ordenado Filho de Deus pela palavra de Deus ouve a voz de Deus, ele se levanta e se encontrará conosco. São as potenciais que ele vai se encontrar com a verdadeira palavra vivente, potencialmente. Quando a verdadeira noiva se encontra com o noivo, ela é parte do seu corpo. Agora vejam, isto foi pregado no dia 10 de abril.
de 65, 1965, e ele fez aniversário no dia 6 de abril, cumpriu 56 anos, ou fez 56 anos, e ele diz que, sabendo que pode ser que eu não viva para ver uma outra Páscoa, ou seja, uma outra Santa Ceia, ou seja, outra Semana Santa. Esses dias, pois, se celebra a Santa Ceia, a Semana Santa, na Semana Santa, que certamente também teria Santa Ceia aí. E em julho, por aí também, julho ou agosto, são mensagens que ele também anunciava algo assim, desse jeito. Ele, em dezembro de 64, ele dizia, talvez eu não voltarei a vê-los no final de ano. Vê, são muitos lugarzinhos onde ele mencionava isso, como que ele não fosse voltar a vê-los, porque iria partir, ou Deus o iria levar. Ele, de inglês, ele escreve, o irmão Branham sabia o ano que ele iria partir. E assim são alguns mensageiros. Deus lhes mostra o tempo onde já é tempo para ele levá-los. Quando ele, na mensagem sobre as asas de uma pombinha branca, ele diz, agora que tu me curas, agora tu me vais levar. Ele não poderia chegar a fazer os 57. Mas vejam uma coisa muito interessante, que ele desde do dia 6 de abril, que ele fez 56, até o dia 24 de dezembro, onde ele partiu, é em torno, ao redor de 9 meses, 8 meses e mais um pouquinho, somando todos os dias e dividindo em 30, em meses de 30 dias, dividindo conforme o calendário de Deus. Pois equivale a uns 8 meses com 6 dias por aí, faltando alguns dias, mais ou menos, para completar-se ou se completar os 9 meses. Vejam, e já no dia 25 era Natal, onde o mundo celebra o nascimento do menino Jesus. Agora, vejam como é que Deus também permitiu no seu programa que no dia 25 de dezembro de 2021, começasse uma etapa aí muito importante. Não podia passar, ele não podia passar para o dia 25, senão que tinha que partir. Até mesmo nisso, Deus cuidou-se disso e deixou o mensageiro, precursor da segunda vinda do Senhor, o reverendo William Branham, o deixou na porta aí, para depois, o próximo que iria continuar esse labor, no dia 25, era aquele a quem ele preparou o caminho, era esse a que ele preparou o caminho. Agora olhem, qualquer um poderia dizer, ele não teve o privilégio que João teve, que ele viu o seu precursado, a quem ele precursou, preparou o caminho ao precursado, não o viu como ele sendo Jesus, já sendo no seu ministério, operando, obrando. E João teve o privilégio de vê-lo ministrar nesse ministério messiânico. E qualquer um diria, o irmão Branham não teve essa oportunidade de vê-lo, mas olhem, duas coisas ele teve muito grandiosas. Uma coisa é quando ele disse, talvez eu não faça isso, mas esta mensagem introduzirá Jesus Cristo ao mundo. Essa mensagem é quem tem seguido desde a sua meninice esse ministério, o seguiu e o tem abraçado, tem agarrado e esteve sempre com esse mensageiro, porque essa é a sua plataforma. Essa é a parte onde ele disse que prepararia uma plataforma, um fundamento para que o seu Senhor ficasse em cima. Portanto, esteve com ele, porque o mensageiro e a mensagem são a mesma coisa. Esteve com ele, o tempo todo esteve com ele, continuará o tempo todo, porque, como ele disse, que seria o cumprimento da sua vinda, é assim, é desse jeito. E Deus está cumprindo isso. E, pelo outro lado, vemos que Deus, é tão bom com seus profetas. E
Ele lhe permitiu ir a uma de suas atividades, assim como, ou da mesma forma como João também foi, também mandou seus discípulos, e certamente João também viu algumas atividades. Também ele dizia, olha, aquele que tu dizes, batiza mais gente que tu vê. Eles iam lá checar, ver. Mas olhem, Deus lhe permitiu ao irmão Branham ir a uma das atividades, a esse a quem ele preparou o caminho. Por que não o levou a uma das atividades da década dos 70, ou do 80, ou do 90, ou de 2000? 2000, 2010, 2000 até 2019. Vocês sabem por que eu estou certo disso, e vocês também, que não foi em nenhum desses tempos, porque não foi no tempo onde se cumpriu a visão da carpa, mesmo que houvesse lugares aqui em Porto Rico, existissem lugares onde tinham carpas, tenda, talvez tivesse de certa forma um quartinho quando estava na tenda, depois no auditório de metal tinha um quartinho aí, de um instante para cá tinha um quartinho, mas ele não o levou para aí, porque diz que parecia uma carpa e uma catedral, e aí não tinha lona, ou seja, aí não se cumpriu. E também não se cumpriu o que ele viu, vê? Já não se reuniu, já não nos reunimos aí. No outro auditório também, não. E eliminando por eliminação, teve que levá-lo pela lógica, tem que levá-lo até esse tempo, onde nós já temos a carpa, a tenda, tem um quartinho, o ministério operando aí, o levou até aí, e ele viu esse pregador. Inclusive o levou até para dentro do quartinho, viu seu nome, porque ele diz, tu lembras os nomes que tu procuravas quando tu sonhaste sobre a visão, sonhaste sobre isso? Ou seja, aqui, ao existir um nome, ora, portanto, qual é o nome que você vai ver aí? Ora, tem que ser o nome desse que está usando esse escritório, por lógica, por eliminação. Quando a pessoa vai num doutor, a pessoa não vai no doutor e vai ter outro nome que não seja o nome do doutor. Por exemplo, o doutor que seja muito fanático por alguém, por algum médico anterior a ele, vamos colocar um nome, que o médico João Pérez seja fanático do doutor, uma pessoa fanática do doutor Einstein. Um exemplo, você vai entrar nesse escritório, você não vai achar o nome do escritório aí, Einstein no nome do escritório, você vai achar o nome de João Pérez, porque é o nome do doutor João Pérez, é o nome de quem está aí sendo doutor, trabalhando como doutor, colocando seu talento e tudo isso para serviço do povo, ou a serviço do povo. E assim, quando ele entra aí, ele escuta, vê, mas aí diz o anjo, agora disto tu não dirás nada para ninguém. Assim que não se podiam ficar pondo, talvez, o nome dessa pessoa nos seus filhos, senão que aí tem um mistério muito grande, que até mesmo ele disse, e não fiquem colocando o nome assim, porque não é esse. Mas aí Deus escondeu tudo aí para que não ficassem colocando, ficassem imitando, e foi bom que isso acontecesse. Mas lembre-se que o diabo é um imitador e ele tenta de desviar, pois se não acertar, então ele tenta manchar as coisas, sujar, vamos falar assim. Colocar lodo, para tentar dos escolhidos, para que os escolhidos não possam receber as promessas que Deus prometeu. Agora, ele o leva até aí, ele vê, quando ele vê tudo isso, que satisfação para o irmão Branham, saber que esse ministério, Deus o tinha levantado e que estava realizando o ministério, fazendo um ministério a nível mundial, que estava dando fruto e que ele tinha dito que a terceira etapa iria causar impactar os perdidos, a noiva, as fátuas, a noiva e aos 144 mil. Para ele era uma satisfação grande, enorme, que o que ele estava precursando, anunciando, tinha sido a vindicação, a última vindicação de que ele era o precursor, porque viu tudo o que ele estava fazendo no seu ministério, o precursor estava agindo nesse tempo. Agora, para ele era uma bênção grandíssima poder ver esse instrumento aí,
fazendo esse trabalho, precursado. Agora, olhem, nesta mensagem, desculpe que eu me desviei um pouquinho aí, apenas lendo a data dessa mensagem do dia 24 de dezembro de 2006. Aqui em Cayey, Porto Rico, o Filho do Homem revelando-nos as profecias para o último dia. E ele diz, e até que entre ao corpo místico de Cristo e seja lavada com o sangue de Cristo até a última pessoa escrita no livro da vida do Cordeiro, Cristo não pode vir à sua igreja, Cristo não pode tomar o título de propriedade e trazê-lo à terra aberto e entregá-lo para um homem para fazer a sua obra de reclamação. E isso enquanto estava, lembre-se, sob a dispensação da graça. Ele não podia realizar isso, mas no tempo do fim estará o instrumento que Deus escolheu, estará para manifestar-se através dele e dar a conhecer à sua igreja as profecias para o último dia. Já o número dos escolhidos de Deus, escritos no céu no livro da vida do Cordeiro, já esteve se completando, mas não se completou ainda. Está para se completar, já faltam poucos para serem chamados e entrarem ao corpo místico de Cristo, e por essa causa é que todavia continuamos pregando o evangelho puro do nosso amado Senhor Jesus Cristo. Vê o evangelho da graça, para que toda pessoa escrita no céu, no livro da vida do Cordeiro, que ainda não veio aos pés de Cristo, possa vir. Tudo isso é sobre a dispensação da graça que se estava fazendo. Diz que brevemente se complete a igreja do Senhor Jesus Cristo, breve se complete essa casa de Deus, essa família de Deus, esse templo espiritual. E, consequentemente, brevemente Cristo se levante do trono do Pai, tome o título de propriedade, o abra no céu, faça a sua obra de reclamação e o traga à terra para que o coma o instrumento que ele tem ou tiver nesses dias na terra. Se ele, quando esteve já nesses últimos dias, quando mandou esse instrumento dizer ou falar, 0 batismos, 0 chamadas ao altar para receber o Senhor e serem batizados, e 0 Santa Ceia, e tudo isso, ele estava usando esse véu de carne, no qual nele, Apocalipse 10 diz que ele disse que o tempo não seria mais. Mas isso, quando a pessoa traz isso a cumprimento, tem que buscar a boca de um profeta. Muitos dizem, mas é que o irmão William não falou isso, porque não era ele quem teria que dizê-lo ou falá-lo. Tão simples assim, teria que ser um instrumento do qual esse anjo forte tinha descido do céu, e então com voz de trovão, que são os 7 trovões, trazer esse anúncio diretamente da presença de Deus, onde se lhe estava dando a conhecer ao povo que o tempo da dispensação da graça já tinha terminado, o tempo de redenção. Agora diz... Vamos ver onde eu parei aqui. Diz que brevemente, e consequentemente, brevemente, Cristo se levante do trono do Pai, tome o título de propriedade, o abra no céu, faça a sua obra de reclamação e o traga à terra, para que o coma o instrumento que ele tem ou tiver nesses dias na terra, o coma. E quando come ou comer, quando o coma, poderá falar, porque estará dotado. E isso é algo muito importante, poderá falar a existência, tudo o que ele tiver que falar a existência, e então virá a terceira etapa, da qual temos escutado o reverendo William Branham falar. Agora, se ele fala a existência, aí é tudo, desde o dia da inauguração, vamos dizer, desde bem antes, muito antes, os preparativos para a inauguração e tudo o que aí se estaria realizando, se fazendo. Por quê? Porque talvez ele, nesse momento, não se dá conta, não percebe o que está acontecendo, mas vejam, Deus, à medida que Deus vai lhe dando a revelação, porque tudo é progressivo, aí vai percebendo, se dando conta, mas mamãe, se sou eu, e sem dar-se conta, estava cumprindo e realizando nesse momento coisas que ele não pensava que fosse ele. E como fazia o irmão William na década de 70, que ele ficava mostrando, apontando todo o cumprimento da vinda do Senhor, mostrava tudo no irmão Branham. Ele o apontava como o último mensageiro e tudo. E depois Deus lhe foi mostrando
todo o panorama, mas tudo de uma forma progressiva. É por isso que as mensagens dessa década, ele muitas vezes, ele já em 97, por aí para frente, por diante, ele dizia, não peguem essas mensagens e ponham elas tal qual estão, senão que sejam revisadas, tem que ser revisadas à luz do que Deus nos deu hoje. Ou seja, não pode se ser irresponsável com isso para com os irmãos, por isso tem-se que ter muito cuidado com isso. O que nós estivemos falando, umas coisinhas nestes dias, o porquê de Jesus parou aí e não continuou o que dizia o dia de vingança do nosso Deus. Não cabia a ele dizer isso. Se ele dissesse, iria provocar um grande problema naquele tempo, ou nesse tempo. Agora olhem, se ele lhe entrega esse livro, então lhe diz que fale a existência e diz que então falando, então vem a existência, a terceira etapa é a palavra. O falar a palavra. Agora, olhem, no livro de citações, na página 111, parágrafo 974, diz, se disseres a este monte, passa daqui para lá, e não duvidares no vosso coração, bem melhor antes creres naquilo que tens pedido, isso acontecerá. Então podereis ter o que desejares, ou desejas. Isso é você na palavra. Agora, isto não é leite cremoso, senão carne fresca. Isso identifica você. Eu sei que provavelmente passará em branco, porque não pode ancorar-se, mas a fé genuína e verdadeira capta isso no momento. Aí está a fé perfeita. Não houve nenhuma visão, somente falar a palavra. Vejam, somente o que? Falar a palavra. Eu não vi esses esquilos antes, ele simplesmente me lembrou dessa escritura e o seu significado e disse, fala. E não duvides, porque aquilo que tu digas, isso acontecerá. Então eu aceitei Deus na sua própria palavra. Nós, assim também neste tempo, aceitamos a Ele na sua própria palavra. E aí apareceram correto e amigos, como seu pastor, lhe digo que isso foi tão poderoso quando Josué parou o sol. Escreve aí, Josué parou o sol em cima, pois, nesse caso, o sol já estava aí, todos os elementos estavam se movendo na sua órbita, e ele parou todo esse movimento, mas neste caso, Deus pôs algo aí que previamente não existia. Ele criou, vê? Ou seja, o que Deus neste tempo está nos dando a conhecer é aquilo que não estava escrito. Esses trovões que foram ditos para João, não os escrevas. Ou seja, onde não existia nada, agora tem palavra abundante, a qual Deus nos está dando, que é a fé de rápido. E em cima ele escreve, diz a este monte, fala. Esquilos é igual a palavra materializada, cumprida, a mensagem do reino. E também passamos para a página 34. Página 34, parágrafo 289. Diz, eu sei uma coisa, enquanto eu me detenha no primeiro ministério, o segundo não virá, não veio. Agora, enquanto eu me detiver no segundo, o terceiro não virá. Eu tenho que dar um passo adiante, para frente, um passo para frente e crer nisso. Deus fez. Deus disse, como ele falava, começa, inicia, porque vejam, sempre tem que dar um passo para que Deus, então, opere. Quando a pessoa vai nas portas, abre as portas dessas lojas que são elétricas e a pessoa se aproxima e se abre. Se a pessoa não se aproximar, não vai abrir. Não pode tu ficar tirando pedra de longe para ver se elas abrem. Tem que se abrir-se com a presença da pessoa, as portas. E ele escreve aí, a terceira etapa é igual falar, para que venha deixar o anterior, o discernimento, escreve aí em cima. Agora vejam, também aqui outra na 35, parágrafo 291 diz, agora eu estou querendo ver isso acontecer. Vai ser a atitude das pessoas para com a mensagem. Olhou com ela, Hattie falou, ela apenas falou a coisa certa. É o que você diz que o faz. E escreve a coisa correta é igual dizê-la. E desenha uma estrela de Davi do lado esquerdo. E em cima escreve a terceira etapa é igual falar. Aí também nesta mesma página, para que tenham essa outra, olhem, a 35, parágrafo 293 diz, muitos da reunião do meu novo ministério
estão entrando. Um irmão, o irmão Batista, de pé ali, sua filha, uma jovem, tinha sido um pouco descarrilhada. Quando chegou na sua casa, ela estava salva. E aqui está nesta manhã para ser batizada e continuar em frente. Um varão, o senhor Sotman, um amigo meu do Canadá, sua sogra, em uma condição moribunda, quase morrendo, disse: acharás a tua sogra quando chegares lá. Muito bem, pela via se recobrando pelo caminho. E assim foi como aconteceu. Apenas gente vindo até lá. Apenas está na sua infância se movendo, acontecendo. Mas estamos sumamente, abundantemente sobre tudo isso. Estamos na águia e últimos dias, mas em uma hora gloriosa. E escreve a infância em cima, a infância do novo ministério. Em cima escreve por um profeta. Terceira etapa é igual falar a palavra, porque é através de um profeta que Deus sempre fez tudo nesta humanidade, neste planeta Terra, porque não fará nada o Senhor sem que antes revele os seus segredos a seus servos, seus profetas. Olhem na página 105, página 105, parágrafo 911 diz: Moisés sabia que as Escrituras diziam que esse era o dia e a hora para que acontecesse isso, e sabia que Deus o tinha encontrado, o pilar de fogo, e foi com a gente e fez milagres, e tudo que ele lhes disse aconteceu, até trazer coisas à criação, fazendo as coisas que só Deus poderia fazer, ensinando que a sua voz era a voz de Deus, mostrando que a sua voz era a voz de Deus. E aqui estavam as circunstâncias das pessoas que ele estava levantando, levando-os à terra prometida, e ele estava de pé chorando. O que é que eu faço? Que lição, que lição. Neste grau da sua jornada onde estamos de pé. Olha onde nós estamos agora. Sim, Senhor, na terceira etapa. Note, nós estamos aqui na porta da vinda do Senhor. Ele estava ungido para este trabalho e ainda estava de pé esperando, assim diz o Senhor. Em cima ele escreve: e o anjo de Jesus, Moisés, tinha o assim diz o Senhor. E em cima escreve o anjo de Jesus. E embaixo escreve a terceira etapa e fala. E do lado esquerdo para cima, para a esquerda para cima, a terra prometida. Continua nessa mesma 105 em cima à direita, diz: Deus já tinha tido suficiente disso, ou muito disso. Já não chores mais. Fala. Eu te mandei para que falasses ao povo. Vamos em frente. Amém. Temos um objetivo, e isso é a glória. Vamos mover-nos para lá. Vamos para a terra prometida. Todas as coisas são possíveis para o que crê. E escreve aí milênio e desenha uma estrela de Davi do lado direito também. Em cima escreve, não clames, fala. E passamos para 135, são algumas das que nos fala da terceira etapa, que é a palavra falada, para que tenham também esta outra, 135, 1206, 1206 diz: Esta é a terceira etapa, e é falando a palavra. Parece inteiramente possível que você fale a palavra e a pessoa seria completa, ou seria completo e plenamente restaurado, colocando inteiramente pronto para o rapto na ressurreição, o Filho do Homem. Isto é verdade, ou não é? Ou não é? E você faria isto se tem um ditado aí: evitar todas essas coisas e estar em pé diante do Filho do Homem. Lucas 21, 36. Agora, meu querido amigo, vê diante do Filho do Homem. Lucas 21, 36. Agora, meu querido amigo, vê. Agora eu penso que você tem aqui uma boa declaração. Sim, Senhor. Agora, isso seria verdade. Você disse, irmão Branham, estas outras palavras, em outras palavras, aqui está o que eu não creio que eu posso, eu não creio que eu não pondo o que você disse, mas eu creio que eu posso fazer isso um pouco mais claro para as pessoas. Vocês estão crendo por causa das palavras faladas e coisas como essa de que ele disse. E todos vocês aqui eram testemunhas dos esquilos e de todas essas outras coisas que se fizeram, aconteceram. Mas vocês perceberam que isso foi dado soberanamente? Eu nunca pedi, Senhor, deixa que eu faça isso. Fale estas coisas assim e faça estas coisas ali. Nunca eu pedi
isso para ele. Ele, pela sua palavra, ele, pela sua própria vontade divina, veio até mim e disse, vai tu e faz isto. E desenha uma estrela de Davi do lado direito. E isso, vai tu e faz isso, ele circula isso muito. Aí em cima, nessa página 136, onde eu terminei, aí em cima escreve esquilos criados. E na página 135, aí também ele escreve, em cima, a terceira etapa é igual, falando a palavra. E embaixo, escreve esquilos criados pela palavra, o alimento espiritual para a era da pedra angular. E também em um estudo bíblico ele escreveu do lado, colocaram esse extrato e escreve, fazê-lo mais claro ou esclarecido para a gente ou as pessoas. Ou fazê-lo bem mais claro para as pessoas. Tem uma nota que ele escreve também, a terceira etapa é a palavra falada. Agora vejam como a terceira etapa é a palavra falada, sendo falada. Agora continuamos aqui onde tínhamos parado, um pouquinho mais na frente dessa mensagem que nós estamos lendo, diz. Se Deus diz que temos que estar preparados para a terceira etapa, então temos que estar preparados e algo tem que nos preparar e, portanto, Deus nos está dando a conhecer tudo o que nós precisamos para estar preparados para a terceira etapa com a grande voz de trombeta que nos fala a Escritura para ser transformados. Vem a Igreja do Senhor Jesus Cristo e com a fé de rápido para ser transformados que gira ao redor do sétimo selo que girará em torno da segunda vinda de Cristo. Então, de que tema estarão escutando em adição à primeira vinda de Cristo, ora, da segunda vinda de Cristo? Ou seja, que esse é o tema, mas ele saberá fazer a diferença o que é a primeira vinda e do que é a segunda vinda de Cristo, do que é da primeira e do que é da segunda. Todas as pessoas que são vistas nessa visão recebendo o Senhor, já não é para a salvação. O novo nascimento e obter o corpo glorificado e eterno. Senão que bem melhor é para receber forças, ânimo, para passar pela grande tribulação e dar suas vidas lá, ou aí. E depois, no juízo final, o juízo depois do milênio, então são ressuscitadas e se saírem se bem, pois entram na vida eterna. Agora continua dizendo, e a Igreja do Senhor Jesus Cristo estará preparada para a segunda vinda de Cristo e compreenderá todo o mistério da vinda do Senhor. Assim como a revelação e fé da primeira vinda de Cristo nos deu a bênção da transformação interior espiritual e produziu o novo nascimento em nossas vidas, assim a revelação e fé na segunda vinda de Cristo nos dará a bênção da transformação de nossos corpos. Portanto, temos que estar com nossos olhos espirituais bem abertos, com nossas cabeças levantadas olhando para as coisas celestiais, com nosso olhar posto nas coisas do céu, não nas da terra, senão nas do céu que são eternas, para assim estar prontos para a nossa transformação. Estamos vendo que Deus está preparando tudo para essa terceira etapa, onde o sétimo selo estará manifestado. Mas claro, não canta um galo. Olhem, se o sétimo selo estaria manifestado nessa terceira etapa, com razão ele nos disse que no cumprimento da visão da carpa, ele disse que aí o veriam novamente. Olhem, aí essas palavras, ele falou isso nessas palavras, diz, quando vejam a esse profeta mensageiro do sétimo selo, e ele já tinha falado isso aí, diz que onde o sétimo selo estará manifestado. Ele já tinha dito onde o sétimo selo estará manifestado. E aqui ele nos tinha dito que quando vejam esse profeta mensageiro do sétimo selo, estarão vendo a vinda do Senhor com Moisés e Elias, cumprindo as profecias da terceira etapa na visão da grande carpa catedral. Pois qual é o mensageiro que está cumprindo isso? Ora, tem que estar vivo, não tem que estar na sexta dimensão e não pode dizer, não, é que ele vai vir para cá para cumprir isso. Ou seja, vai vir para ficar no púlpito e pregar e dar a fé de rápido aos filhos de Deus. Em que cabeça que isso cabe? Deus nunca opera e obrou dessa forma. Quando ele leva o mensageiro, ele o leva e quando vai trazer, o traz porque já ou foi na primeira etapa, na primeira parte da sua vinda, onde ressuscitaram todos os do Antigo Testamento, ressuscitaram, pois aí ressuscitaram todos os profetas que vieram
morreu um, veio outro, morreu esse, veio outro, vê? Até o momento onde é claro que eles iriam voltar. Todos voltaram na ressurreição, na primeira ressurreição lá, quando Jesus ressuscitou. Mas, para este tempo final ou do fim, aqueles que se foram, tanto os mensageiros com seus grupos, quando voltem, ou voltarem, vão voltar já depois que se tenha cumprido uma série de profecias. Então, claro que vão voltar todos, claro que vão estar conosco, mas não pode misturar uma coisa com a outra. Como é que vai dizer, deixa eu mandar esse aqui na frente para que lá lhe prepare o povo, para que então cumpra minha promessa de Apocalipse 11, eu volte lá para trás, de volta para a sexta dimensão, deixe buscar os que estão lá, porque eu espero um pouco que eu tenho que voltar, porque eu não trouxe os que estão lá, voltar para a terra outra vez, e então acontecerá a ressurreição, então vocês vão ser transformados. Que coisa louca é essa? Um disparate, loucura. Eles vão regressar quando já os escolhidos de Deus estiveram escutando através da palavra falada desse ministério profético, que foi falado que o sétimo selo estaria manifestado na sua igreja em uma grande capa catedral, trazendo a fé de rapto para os escolhidos. E o povo que estivesse recebendo e que está recebendo esse ministério é o que vai vir, os que vão vir ou chegar. Não se vista você que não vai, como dizemos aqui. Se você não está escutando a mensagem da terceira etapa, essa pregação que ele viu aí, que ele escutou, onde o povo estava sendo preparado para dar as boas-vindas àqueles que iriam regressar ou vão voltar da sexta dimensão. Ou seja, aqui, este mensageiro que ele diz ou fala aqui, quando vejam esse profeta mensageiro do sétimo selo, estarão vendo a vinda do Senhor com Moisés e Elias, cumprindo as profecias da terceira etapa na visão da grande carpa catedral. E aí me verão novamente, claro que o vamos ver. O vamos ver na ressurreição. Não apenas ele, mas a todos os que partiram nesse tempo. Vamos ver o irmão Branham, vamos ver todos os mensageiros, vamos ver todos os que partiram, que vão regressar, voltar nesses dias, onde o irmão Branham, olha como vai se movendo, como disse, no cumprimento da visão da carpa. Mas tudo isso será visto pelos escolhidos de Deus, onde está o povo se preparando para ser transformados quando aconteça a ressurreição. Consequentemente, portanto, ele diz aí, onde o sétimo selo, volto para a mensagem que eu estava lendo, onde o sétimo selo estará manifestado. E com essa manifestação do sétimo selo, na terceira etapa, cobrirá a igreja noiva, cobrirá também as virgens insensatas, cobrirá o mundo também, o povo hebreu. Ou seja, que será uma manifestação a nível mundial, para toda a raça humana. E de todas essas coisas estará falando-nos Cristo através do seu Espírito Santo neste tempo final. E assim o Filho do Homem estará revelando-nos as profecias para o último dia. Se ele nos estará falando as coisas que vão estar acontecendo no tempo do fim, pois tem que ter uma boca, um véu de carne, no qual ele está falando, ou pelo qual está falando. Foi para mim um grande privilégio, uma bênção poder estar neste dia, segunda-feira, 20 de outubro deste ano de 2025, conversando assim com vocês. E o tema podemos colocar a terceira etapa é igual, falando a palavra. Que este ano, número 7, que começamos já hoje a viver, contando o tempo desde do dia 19, dia 20 de outubro de 2019, que iniciamos, pois já estamos começando já. O número 7, dia número 7, ano número 7, onde Deus nos tem abençoado grandiosamente na grande carpa catedral. Assim que pedimos a Deus grandes bênçãos neste novo ano que começamos, desde que inauguramos esse lugar que é de bênção para toda a família humana. Porque é um lugar que impacta todo o planeta Terra. E até mesmo os céus são estremecidos, são impactados por esse sétimo selo que foi aberto para a igreja noiva neste tempo do fim. A terceira etapa é igual falando a palavra. Que Deus os abençoe e guarde a todos.